Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quero em primeiro lugar desejar a todos e a cada um de vós e também às vossas famílias, visto que esta é a minha primeira meditação deste ano 2025, um bom ano novo para todos, um bom ano. Olha, desejo que seja um ano guiados por o lema do jubileu que o Papa escolheu, este lema, peregrinos de esperança. Que de facto este ano seja uma verdadeira peregrinação de cada um de nós, de todos nós, na esperança. Não só nos encontrando com a esperança, fortalecendo a esperança que já temos porque somos batizados, filhos de Deus, carregamos no nosso coração esta esperança, mas que também seja um momento de podermos também levar essa esperança àqueles que não a têm. E olha, são muitos aqueles que não têm esperança hoje em dia, num tempo tão conturbado que vivemos, em que as pessoas de facto vivem quase que numa neblina de tristeza, de insatisfação, de uma vida sem sentido. Mais do que nunca nós temos que ser de facto peregrinos da esperança, mas que levam a esperança como luz ao coração daqueles que nos estão mais próximos e que vivem de facto atormentados, vivem sem, por assim dizer, uma vida sem sentido, mas como a esperança é uma virtude teologal e não quero deixar de forma alguma as outras duas para trás, quero desejar que também não seja uma caminhada na esperança, mas também na fé e na caridade. E pegando exatamente também nestas palavras últimas que dizia, de levarmos a luz da esperança aos corações daqueles que vivem nas trevas, que vivem numa vida sem sentido, vivem num vazio autêntico. Pois olha, hoje que celebramos o dia da Epifania, em que celebramos a manifestação do Senhor de Jesus aos magos, aos reis magos vindos do Oriente, guiados por uma estrela, que, olha, nós possamos ser de facto esta estrela, esta luz que ajuda os outros a chegarem a Jesus, que sejamos nós essa estrela que conduz o nosso amigo, aquele colega de trabalho, aquele nosso familiar, como a estrela de Belém, possamos conduzir até ao encontro com Jesus, que também eles possam reconhecer como os magos o reconheceram, possam reconhecer como seu Senhor, Salvador, aquele que é, de facto, aquilo que dá sentido como pleno à nossa vida. Que sejamos isso para os outros, que possamos levar os outros até Jesus. Ora, os magos irrompem pelo palácio de Herodes, imagino de facto a grande barulheira, por assim dizer, da entrada deles, alegres e muito contentes porque finalmente chegaram a Israel, chegaram ao palácio do rei, e qual é? Porque era ali que eles pensavam, obviamente, que o Messias, o Filho de Deus, o descendente de David, havia de estar. E por isso entraram ali, todos alegres, contentes, podemos dizer quase a gritar de alegria: onde está? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Bem, Herodes, todos sabemos, ficou verdadeiramente perturbado com estas palavras. Parece que aqueles que deviam conhecer melhor as Escrituras, deviam estar mais atentos aos sinais de Deus, pois e aos sinais dos tempos, não estavam verdadeiramente. Foram aqueles que vieram de fora, que dedicaram também a sua vida ao estudo da Sagrada Escritura, dos escritos sagrados do povo de Israel. Foram foram capazes de descobrir o tempo em que o Messias havia de nascer e foram capazes de descobrir que aquela estrela extraordinária que lá estava no céu era uma estrela diferente. Aquela estrela marcava exatamente o nascimento do Messias e deixaram-se guiar por ela. Bem, olha, nós também temos que todos os dias encontrar os sinais de Deus na nossa vida,
que nos conduzem até Ele, que nos fazem, nos recordam que Ele está presente na nossa vida. Onde está o Rei dos Judeus? Onde está o Rei dos Judeus? Diria eu que onde está Jesus, onde está o Senhor, é uma pergunta que temos que colocar todos os dias, para podermos ir ao encontro dele. Eu recordo-me que nos meus primeiros anos de padre, os meus primeiros 2, 3 anos de padre, iniciei numa paróquia em particular a experiência de fazer a pré-catequese para as crianças de 5 anos. Sabia que, como acontece ainda hoje, infelizmente, as coisas já aconteciam e continuam a acontecer, parte dos pais já não transmite a fé que receberam. Portanto, as crianças, parte delas nem sabe fazer o sinal da cruz, ou sabe, não sabe a oração, qualquer tipo de oração. Então eu dedicava, antes da missa, numa pequena aldeia, dedicava ali 20 minutos, meia hora, a fazer esta pré-catequese. E uma das coisas que recordo de fazer, que as crianças faziam todos os domingos depois, era ir com elas ao sacrário. Então ensinei-lhes, olha, aqui no sacrário é onde está Jesus. Onde está o menino Jesus? Onde está Jesus que curou o cego, curou o surdo, que morreu por nós, mas que ressuscitou. E que todos os domingos aqui está sobre este altar. E depois fica aqui no centro da nossa terra, aqui nesta pequena casinha que chamamos sacrário. E quando entrares numa igreja e virdes aquela luz vermelha acesa junto ao sacrário, significa que Jesus está lá, está aqui em casa, está em casa. Então as crianças todos os domingos, antes de iniciarmos e depois de terminarmos a nossa pequena catequese, onde aprendiam as primeiras orações e um bocadinho da vida de Jesus, de forma muito simples, e de Maria, depois começávamos sempre e terminávamos sempre diante do sacrário. E as crianças diziam, hoje Jesus está aqui, a luz está acesa, Ele está em casa. Pois eu diria que quando preparava esta meditação, depois recordava-me exatamente desta minha experiência. E recordava que de facto onde está o Rei dos Judeus, onde está Jesus, Jesus está ali. Mesmo desculpem assim a expressão, a mão de semear. Está na igreja mais próxima do nosso trabalho, está na igreja da nossa terra, está ali em casa, na sua e na nossa casa, desejando que nós, como os pastores, mas hoje como os reis, possamos também ir adorá-lo. Chegarmos ali, diante do sacrário, se puder nos ajoelharmos e rezarmos, confiarmos Ele o nosso dia, confiarmos os nossos projetos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dores e as nossas esperanças. Julgo que seria um bom propósito para este ano 2025, em que somos chamados a sermos peregrinos na esperança, que também deixemos que nos guiar até o sacrário, onde está Jesus. Bem, não levaremos nem ouro, nem incenso, nem mirra. Levamos, se calhar, o trabalho do dia, no final do dia, ou já a meio do dia, quando formos à igreja, levarmos o nosso trabalho, levarmos a nossa família, levarmos a nossa vida, levarmos também a nossa cruz, certamente, que há momentos em que a cruz pesa mais e por isso a sentimos com esse peso maior e, portanto, também, olha, não temos incenso, não temos mirra, não temos ouro, temos, de facto, a nossa cruz para oferecer nesse dia. Temos uma alegria que aconteceu, de alguém que nasceu um filho, ou nasceu um neto, de alguém que conseguiu fazer alguma coisa, que recebeu visitas sobre boas notícias, não sei. Oferecemos as nossas alegrias também ao Senhor nesse dia, diante do sacrário. Onde está Jesus? Jesus está exatamente aí. E por isso, como dizia, fazer o propósito de ir ao sacrário, a visitar o sacrário, ou que se não tivermos a oportunidade, recordarmos o sacrário que está mais perto de nós, ou da nossa própria igreja, e deixarmos que o nosso coração se aproxime desse sacrário e possamos rezar. Também, olha, um outro propósito, e já para concluir, os magos só conseguiram descobrir Jesus porque leram a Sagrada Escritura.
Bem, nós não chegamos até Jesus, nem aumentamos a nossa esperança, nem a nossa fé, nem a nossa caridade cristã, se nós de facto não conhecermos, não escutarmos, se não lermos a Sagrada Escritura. E hoje os magos ensinam-nos exatamente isso, que é importante também conhecermos a Sagrada Escritura. Então aqui ficam dois propósitos para mim e para vós. Um bom ano, uma boa epifania. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.